Bem, e dando continuidade à agenda do Security Leader Sul, teremos agora mais uma apresentação muito importante: educação como fonte de segurança. E para abordar esse tema, nós convidamos o Head of Enterprise Sales da Kaspersky, Fernando Santos. Olá, Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos, bom dia, Graça. É muito bom estar aqui com vocês. Nós que o dizemos. Você fala de onde? Nesse momento, eu estou perto de Belo Horizonte, mas eu fico baseado em São Paulo. Muito bem, então boa apresentação a você. Muito obrigado, Ângelo. Bom dia a todos. Esse é um tema que eu venho discutindo, inclusive com a Graça, há muitos anos, né, nas nossas conversas sobre segurança. E é um tema tão vasto que esses 20 minutos vão simplesmente permitir que a gente arranhe a superfície do problema e do que efetivamente a gente precisaria fazer em relação à educação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Ok, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, né? O que é o mundo de segurança e o que é o mundo digital. Então, eu vou apresentar um vídeo, né? Porque a base da segurança hoje, nós vivemos com sistemas digitais, computadores e tudo mais, mas a base de tudo isso é o ser humano. Quem opera os sistemas é o ser humano. A nossa sociedade hoje, ela tendeu a ser, né, digital, desde o indivíduo, desde o cidadão, até o profissional. E nós não podemos esquecer que o cidadão, a pessoa, é ela que vai para dentro da empresa, é ela que vai operar esses sistemas digitais. Então, tudo isso começa na pessoa, ok? E qual é o comportamento da pessoa? Esse é um vídeo belga. Algumas pessoas foram convidadas para um leitor, um guru leitor de mentes. Então vamos entender o que aconteceu. Dag Fien. Kijk doen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Dois insetos na sua Slovenië? costas. Ouais. Eén een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja, Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Adivinhou algumas coisas. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel Número de negatief op je contas, bankrekening. saldos locais. 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Você gastou 200 euros em Vorige álcool. maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Número de Vijf. cartão de crédito. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. Uma casa à €750.000. venda. Ja, eigenlijk. 41. Ja, Is dat juist? ja, dat is juist. Qual foi a mágica? Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. A sua vida está online. E pode ser usada contra você. Essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar, né, deste vídeo iniciando. Então, as pessoas, hoje em dia, muitas pessoas nem sequer se preocupam, né, com a base da sua informação. E nesse caso hoje, se a gente pensa só nesse vídeo, o que foi descoberto, um dos principais ataques hoje é a engenharia social,
né? É o roubo de informação, é como eu chego e consigo, de alguma forma, atacar uma empresa. E engenharia social é a forma mais barata disso. Então, a primeira parte da educação é nós devemos educar a nós mesmos, né, de como, o que da nossa vida é exposta. Quando a gente pensa hoje na educação como tema social, nós vemos que as crianças e os jovens estão bem mais preparadas para a segurança digital, para o uso da tecnologia do que nós mesmos. Então, nós que somos de outras gerações precisamos pensar nisso. Em relação às crianças e jovens, eu vejo muitas atividades, né, muitas iniciativas, inclusive treinamentos de segurança digital destinado para crianças gratuitos na internet. Então, nós deveríamos começar e continuar incentivando nossas crianças e jovens a entenderem o seu papel na internet e principalmente como a sua vida é exposta, né? Não vemos muitas, né, iniciativas governamentais para a área de segurança. Então, eu acho que nós também devemos começar a cobrar isso da mesma forma como cobramos outras atitudes dos nossos dirigentes, né, políticos. E tudo isso acaba com os profissionais. E eu vejo que a LGPD trouxe uma luz para cima da educação que antes não havia, né? Eu tenho que treinar os meus profissionais, não importa em qual área eles estejam. Então, isso levantou uma luz e queria fazer com que esses profissionais realmente entendam um pouquinho mais, né, de segurança. E quando eu falo executivos, eu não falo executivos de TI, eu falo executivos de outras áreas. E o que eu mais vejo é quando a gente chega tentando fazer um projeto numa organização, falar, nós não temos dinheiro, né? Então, é necessário uma conscientização corporativa em relação aos outros executivos, uma educação, né, mostrando que cibersegurança hoje, tirar aquela visão de cibersegurança é uma despesa. Ah, mas isso é caro. Eu ontem mesmo tive uma conversa com um CIO de uma grande empresa aqui em São Paulo, ele falou, nós estamos utilizando a LGPD e estamos utilizando cibersegurança como uma ferramenta de negócio, né? de viabilização de negócios e principalmente para tornar a nossa empresa, né, diferenciada no mercado. Ok? E, por último, quando a gente fala na área de segurança e na área de tecnologia, eu recebi ontem também, antes de ontem, um link de um amigo, né, que foi o dia do profissional de tecnologia, e a foto era uma pastelaria, né? Então, nós da área de TI vivemos nessa, né, qual o sabor do pastel que você quer? E muitas vezes o que eu percebo em algumas palestras, por exemplo, da LGPD, quando a gente chega e fala, tá, ok, você tem que reportar a LGPD, mas o teu profissional de segurança da informação, ele está preparado para isso? Então, isso também é um outro ponto da educação que eu vou abordar um pouquinho para vocês, ok? O problema da educação o problema na cibersegurança é o ser humano, né? Nós sabemos, né, das pirâmides de risco, né? Então, eu brinco com o assunto, e principalmente essa charge do Dave, para mim ela é fantástica, porque é um ringue de boxe, onde de um lado você tem todas as ferramentas possíveis de segurança e do outro lado você tem o fator humano, né? Eu coloco o firewall e tudo mais, mas um hacker, analisando a vida social de uma pessoa, consegue um assunto que consegue mandar uma mensagem e efetivamente, de repente, mandar um e-mail para essa pessoa com um link de phishing e acabou toda a segurança, né? Então, eu vejo que o fator humano, e isso que é o principal também, né? Efetivamente, não simplesmente por descuido ou falha, isso é permeável, conseguimos traduzir isso em ações. O outro problema é, efetivamente, quando existe a intenção de causar o dano,
né? E por isso que nós de segurança trabalhamos em políticas e tudo mais. Mas são os 2 pontos do ser humano que vamos abordar um pouquinho. Ok, quando a gente fala de sistemas, firewalls, etc., é tudo bastante simples. Agora, quando nós começamos a falar de educação, ser humano, nós temos alguns problemas sérios, limitações. O ser humano, por si só, ele é limitado. Então, eu tenho que pensar de que eu vou tomar ações em relação às pessoas, considerando estas limitações, que são, né, nós já vemos a pirâmide do aprendizado, normalmente os programas de capacitação e de awareness das empresas são palestras, né? Junta todo mundo um dia, faz uma palestra, e depois, daqui o mês que vem, nós vamos voltar a falar no assunto. E aí as perguntas que as pessoas não fazem: quanto do que nós falamos foi absorvido? Quanto cada pessoa individualmente absorveu? Quanto ela vai manter, né, gravado daqui a uma semana, ou daqui 15 dias, ou daqui a um mês? Ok? Então, isso seria a barreira, né, que hoje as empresas estão efetivamente encontrando. Quando a gente fala de educação, conscientização nas empresas da forma correta, nós deveríamos pensar que as pessoas são únicas. Cada um tem a sua capacidade de absorção, sua capacidade de retenção. Então, os nossos programas de conscientização, eles têm que ser individualizados. Qual é o nível da pessoa? A partir de que nível eu posso abordar? Eu não posso abordar da mesma forma alguém da área de TI, que não seja de segurança, mas que seja da área de TI, ou alguém da área de contábil, um operador contábil. A minha conscientização para cada um tem que ser diferente, e de assim por diante, mesmo dentro de uma mesma área. O volume, as pessoas têm essa limitação. Qual é o volume de informação que eu tenho que dar e que elas são capazes de absorver? Consistência, para quebrar o fator da capacidade de retenção, os programas eles têm que ser consistentes, né, periódicos, e cumprir uma política. E progressividade, até onde eu quero que cada pessoa entenda do que nós estamos falando, de quais são os riscos, do que é o risco, né? E hoje em dia já existe uma carga tão grande em relação ao pessoal de tecnologia, o pessoal de segurança, que é impossível você fazer isso sem uma plataforma automatizada. É impossível pegar uma pessoa, descobrir qual é o nível que ela tem, entender onde eu deveria começar o programa de conscientização com ela, subir isso até um nível que seja satisfatório para a organização, individualmente seria impossível. Então, eu vejo que hoje as plataformas de conscientização são extremamente importantes, e são elas que vão permitir que a gente dê um passo adiante, principalmente nas organizações, para que elas adquiram esses conhecimentos em segurança, né? E que essas ferramentas em que a gente possa também fazer controle e aferição de resultados, né? E um ponto importante: todo mundo faz bastante awareness, etc., mas muito poucos se lembram de sucesso e reconhecimento. Então, os programas eles deveriam reconhecer, premiar e coisas do tipo, né? E isso, quando a gente fala de LGPD, é um fator importante, né? E fator atenuante, inclusive, em relação às sanções da LGPD. Eu coloquei um link abaixo, é um exemplo de plataforma da Kaspersky. Você pode entrar lá e baixar e testar a ferramenta e usar a ferramenta por um tempo, vendo tudo isso que a gente está falando aqui. Ok, já que nós falamos de LGPD, vamos subir um pouco a escala. Ok, eu estou olhando o meu profissional normal, estou fazendo a capacitação, mas o que nós fazemos com relação aos nossos profissionais de segurança? No caso da LGPD, por exemplo, artigo 5º da lei, você tem que fazer o relatório de impacto de privacidade. E em qualquer incidente de segurança, você é obrigado a reportar à Agência Nacional em 72 horas. Então, vamos imaginar um cenário. Eu sofri um incidente de segurança.
eu tenho 72 horas para mandar um relatório para a Agência Nacional. E esse relatório que vai implicar nas sanções, nas multas que eu vou ter. Então, eu estou contra o relógio, com um incidente de segurança, tenho 72 horas e isso vai me custar dinheiro. No caso de incidente, o que nós fazemos? Opa, sofremos um ataque. E aí, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, quem vai combater esse incidente? Então, como está a preparação das minhas equipes de resposta a incidentes? Nós temos visto vários ataques hoje, né, ultimamente no Brasil, e o que eu vejo é né, aquele pânico. Nós sofremos o ataque agora, e as empresas saem gritando a todos os cantos aos fornecedores de segurança, me ajuda, vem aqui e me ajuda. Eu vejo que o ideal é começar a educação dentro de casa. O meu profissional de segurança, ele é capaz de fazer uma resposta a incidente? Ok, quem vai coletar os dados para o relatório? Né, análise forense. Quem é que vai coletar esses dados para que o relatório que eu apresente ele seja fidedigno e, eventualmente, me exima de penalidades? Sofri um incidente, o hacker entrou, mas o meu banco de dados estava protegido de uma forma que não houve contato com dado pessoal. Desde o momento em que com forense eu consiga provar isso, não houve vazamento de dado, eu não vejo por que a sanção. Mas eu preciso de alguém que colete essa informação para montar esse relatório de uma forma correta. Né? Quem que vai confeccionar o relatório? Né? Que informação que nós vamos incluir? Então, eu vejo muito importante hoje, além da educação do usuário, um investimento interessante na educação do profissional de segurança da informação para levá-los a um próximo nível. Né? É isso que eu chamo de segurança proativa. Primeiro, eu preparar o meu pessoal para que, caso aconteça alguma coisa, caso o meu usuário receba um phishing, ele não vai abrir, né, porque ele está educado para não abrir. O meu profissional de segurança de informação, ele conhece o inimigo. Então, eu sou da indústria de alimentos. Quais são os grupos de hackers que, eventualmente, me focariam como alvo? Qual é a metodologia de ataque que esses grupos utilizam? Né? Eu fiz uma homenagem ao nosso lutador Eder Joffre, exatamente porque é uma luta de boxe. Então, o que o lutador de boxe faz? Ele estuda o inimigo. Ele estuda o adversário. Qual é o principal golpe? Como é que eu tenho que montar a minha defesa? É guarda alta, guarda baixa? Né? Qual é o principal golpe que o meu adversário vai usar? Então, isso é uma luta. Então, o meu pessoal de tecnologia de segurança tem que entender quem é o inimigo, quem é o grupo, como usa, como ele vai fazer. Né? Uma coisa interessante é a premissa do eu já estou contaminado. Desde o momento em que eu vejo, ok, vamos implementar um sistema de segurança de informação robusto. Vamos partir da premissa de eu já estou contaminado. Já tem alguma coisa dentro de casa que vai me afetar em algum momento. Né? Hoje as ferramentas elas são web, né? Estão na internet, são ferramentas, né, na nuvem. Mas eu vejo um ponto, ok, as ferramentas estão na nuvem, mas e se eu já tenho um problema de segurança? E a gente fala muito de soluções de comportamento, né? Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Comportamento legal, beleza. É a mesma coisa que eu chego em casa, né, tem um ladrão sentado no meu sofá, mas ele não está fazendo nada, ele está assistindo televisão. Então, o comportamento dele, ok, não é nocivo. Mas eu tenho um ladrão dentro de casa, sentado na minha sala, assistindo minha televisão. O que eu quero fazer com ele? Então, tomar cuidado com as ferramentas de comportamento somente, ok? Elas ajudam, mas não é a solução de tudo. Consumir e automatizar essa inteligência. Ok, além de treinar a minha equipe, existe forma de eu pegar esse conhecimento dos meus inimigos e automatizar isso. Então, é importante também
Que as empresas entendam que segurança proativa é eu automatizar conhecimento também, ok? Com treinamento, resposta a incidente, etc., por exemplo. Essa é a nossa missão, é tornar o mundo mais seguro, né? São palavras do Eugene Kaspersky, e é isso. Muita coisa, muito assunto, é muito rico, né, Graça? É muito amplo para a gente falar em 20 minutinhos. Com certeza. Muito bem, Fernando, Ângelo, parabéns para pela excelente você. apresentação.